Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje o nosso assunto é importante e ele mexe com toda a sociedade. Nós vamos falar sobre abusos infantis. Você sabe como identificar esse problema? Existem sinais, existem nortes que a gente pode prestar atenção e que vão nos ajudar a identificar quando uma criança em silêncio está pedindo socorro. Quem vai nos auxiliar nesse assunto é a psicóloga e também orientadora educacional, que trabalha há mais de 12 anos na área de proteção infantil, a Mariana Mota, que já está conosco. A nossa entrevista vai ser online, porque ela está lá em Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mariana, ao Repórter MT. É uma alegria para nós ter você aqui conosco. Obrigada, Ana. A alegria é minha. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto tão urgente, tão importante. Urgente e importante, que fez com que você escrevesse um livro, e nós vamos conversar sobre esse livro também, que é O Poder de Me Proteger. O título nos dá esse start para a problemática que é essa questão, Mariana. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência nessa área, e ao longo desses 12 anos que você tem aí de experiência, o que você identificou? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a identificar esse tipo de problema? Claro. Bom, Ana, como você falou, sou aqui de Campinas, eu trabalho numa escola americana, uma escola particular aqui em Campinas já há 12 anos. E esse treinamento veio de uma necessidade da escola, né, de um cenário internacional que eles perceberam que era a hora de começar a falar sobre isso. E eu confesso que quando nós fomos para esse primeiro treinamento, eu também achava que essa era uma realidade um pouco distante, né? Principalmente por estar em escola particular, existe um mito ao redor do abuso de que ele só acontece em determinada classe social, determinado lugar. E foi muito surpreendente quando, né, enfim, nós chegamos a esse treinamento e conseguimos ter a clareza de uma informação que a gente não tinha, que é que o abuso acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais, com todas as pessoas, né? Infelizmente, esse é um assunto pouco falado, então dá a impressão de que ele é raro, mas ele não é, né? Os dados estão aí para mostrar para a gente que ele acontece muito, né? Só nesses primeiros 4 meses desse ano agora, de 2023, nós temos dados que uma criança é abusada sexualmente a cada 10 minutos. Então, é realmente muito grave, né? E foi daí que a gente começou, enfim, a trabalhar aqui na escola com proteção infantil, né? Então, dentro da sala de aula com currículo, né, diretamente com as crianças, a gente também faz um trabalho com os pais de conscientização, porque, como você falou, existem sinais que a gente tem que estar atento, né? Existem atitudes que a gente pode ter enquanto pais, enquanto adultos, professores, para prevenir, né, ou para conseguir enxergar o abuso. E a gente também faz um trabalho aqui dentro da escola, enquanto comunidade, né, como que nós podemos proteger enquanto instituição as crianças. Então, nós temos políticas, nós temos relatórios e tudo isso, né. Então, é um esforço em conjunto para que todo mundo que tem contato com crianças entenda essa realidade, saiba como proteger e o que fazer em caso de suspeita ou confirmação de abuso infantil. Mariana, esses sinais que a criança, que ela é abusada, que ela está passando por abuso, sofrendo abusos, esses sinais, eles diferenciam conforme a idade da criança, ou eles são comuns, independente da faixa etária? Eles são diferentes, mas eles têm algumas similaridades, né? Eu acho que o primeiro e mais importante é a mudança de comportamento. Então, quando você tem uma criança ou um adolescente que era extremamente comunicativo, sociável, extrovertido, e de repente essa criança ou adolescente fica mais introspectivo, fica mais quieto, muda o comportamento, é sempre um sinal de que alguma coisa está acontecendo, tá? Pode não ser necessariamente um abuso, pode ser que os pais estejam se separando, por exemplo, estejam mudando de país, estejam mudando de casa, ou tenha acontecido alguma outra questão traumática, mas o abuso é uma coisa que a gente precisa considerar sempre, tá? Os sinais que vão te dar certeza que a criança teve um abuso, eles são raros, porque eles são físicos. E poucos
poucos abusos são, de fato, machucam a criança de verdade, né? Então, existe uma sedução, existe uma questão toda emocional que envolve o abuso, e muitas vezes nós não vamos ter marcas, nós não vamos ter sangramento, nós não vamos ter nada que você possa falar, tem certeza, uma filmagem, né? Nenhuma prova que você não consiga contestar. Por isso, os comportamentos são normalmente o que vão guiar a gente, né? A criança pequena, por exemplo, muitas vezes ela pode fazer até através de desenhos. Num desenho, ela pode demonstrar que alguma coisa está acontecendo, o tamanho que ela desenha as pessoas, o que ela coloca no desenho, né? Enquanto um adolescente, muitas vezes, pode começar a ter comportamentos, por exemplo, de automutilação, né? Ou comportamentos evitativos, evitar ir em algum lugar específico, evitar estar perto de alguém específico, né? São várias coisas, entre distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, né? Então, tudo que a criança passa a ter que ela não tinha antes são sinais de alerta para a gente prestar atenção que pode ter alguma coisa acontecendo com a criança. Isso não somente relacionado ao comportamento. Além da mudança de comportamento, Mariana, que outros sinais identificam isso? Além da mudança de comportamento, o que a gente costuma perceber são esses comportamentos evitativos. É a criança que começa a ter muito pesadelo, que começa a não conseguir dormir, ou quer dormir demais, né? Ou evita encontrar pessoas, evita em determinados lugares. A criança que começa a comer muito ou para de comer, por exemplo. Então, normalmente são esses sinais mais comportamentais que a gente vai começar a tentar entender o que está ali. E, assim, tem um detalhe que é muito importante, que é que poucas crianças falam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vai abordar, né? Para não ser muito direto, né? Para que a gente consiga tirar mesmo da criança essa informação para a gente conseguir ajudá-la, né? Porque o nosso objetivo vai ser sempre esse, vai ser cuidar dessa criança que está sofrendo uma violência, né? A criança que ela está passando por esse problema, ela consegue identificar que ela está sofrendo abuso, Mariana? Eu pergunto porque a maioria das pessoas não sabem que estão sofrendo abuso, que aquilo é um abuso. Um passar de mão, um sentar no colo, por exemplo. Ela consegue ter essa identificação? E como abordar esse tipo de assunto com a criança? Professores, você mesmo, né, tem experiência da sala de aula, como abordar esse tipo de assunto, como abordar isso? Qual é a melhor forma? A sua pergunta é essencial. Ela é essencial, porque às vezes a criança tem e às vezes ela não faz a menor ideia. Eu mesmo tive um caso, não foi aqui na escola, de uma mãe que descobriu que o filho estava sendo abusado pelo tio, o irmão do marido, e ela viu. Então você imagina como que foi isso, né? E aí ela falou para a criança: poxa, eu já falei para você que ninguém pode te machucar, nada pode acontecer com você, você tem que me contar. E ele falou: mãe, ele nunca me machucou, a gente só faz carinho. Ele tinha 5 anos. Então, existe isso, né? Existe a vulnerabilidade da criança pequena, que muitas vezes não faz a menor ideia de que aquilo que ela está passando é um abuso. E, como você falou, conforme eles vão crescendo e já sabem o que é um abuso sexual, muitos não entendem que abuso sexual não se trata só de penetração, como, por exemplo, uma passada de mão é um abuso, um assédio é um abuso. Então, a linha é muito tênue, né? Tem vezes que tem até pessoas que sabem o que é abuso, mas muitas vezes não acreditam que o que eles estão vivendo é um abuso. Então, como a gente trata disso? Falando sobre isso. Eu acho que esse é o ponto primordial de tudo isso. Quanto mais a gente ensinar e falar sobre isso para as crianças e para as famílias, mais importante, porque também acontece muito da criança ou adolescente contar para o pai ou para alguém o que está acontecendo e a pessoa falar: não, mas isso não é nada, isso é só uma brincadeira, essa pessoa é assim mesmo, de brincar com todo mundo, né? Então, existe isso também, por isso a conscientização, tanto das crianças quanto dos adultos, ela é essencial, para que a gente saiba o que é um abuso, né? O que é aceitável ou não. Os pequenos, eu não uso a palavra abuso, mas eu uso a palavra um toque apropriado, um toque seguro, um toque inseguro, né? A questão do próprio consentimento, né? De todo mundo ter que pedir permissão, pedir licença, ouvir a resposta da criança. Eu não posso chegar e ir abraçando uma criança, porque eu não faria isso num adulto sem pedir licença ou sem ter uma confirmação de que ele quer aquele contato, né? Então, a criança, eu acho que a gente empodera muito, e o livro se chama O Poder de Me Proteger justamente por causa disso.
eles são empoderados a partir do momento que eles entendem que eles têm direitos, né, e que eles devem ser respeitados. Que a voz deles é ativa, que se eles falarem não, a pessoa tem que respeitar. Não é porque eles são crianças que cada um pode pegar, fazer o que quiser, pegar no colo, beijar, abraçar. Isso não é. E quando a criança entende isso, ela consegue se colocar. E uma criança que consegue se colocar tem menos chance de ser abusada, porque o próprio abusador já vai saber que aquela criança, ela sabe que aquilo é inapropriado, que ela vai contar para alguém. Então ele vai procurar alguém menos vulnerável. Por isso é muito importante o que a gente chama, né, de educação sexual ou de educação para a prevenção do abuso. E é tão importante isso, e aí nós já vamos começar a falar do livro que foi escrito por você, Mariana, O Poder de Me Proteger. Mas falando especificamente do livro e também dessa nossa fala, porque o poder do não, ele é muito forte até na nossa vida adulta, né? Às vezes conheço muita gente, e também já passei por isso, da dificuldade que a gente tem de falar não, né? Como se o não fosse ofensivo para outra pessoa. E o não é tão essencial na nossa vida quanto o sim. Eu gostaria que você falasse isso para a gente. O que contém o livro e quais os nortes que ele dá e como que foi esse processo de escrita dele, Mariana? Então, o livro, ele é dividido basicamente em duas partes, né? Então, ele tem 5 capítulos iniciais que são para crianças, são histórias super objetivas, leves, o livro é todo rimado para facilitar mesmo a leitura, né? E ele traz assuntos que são muito importantes para a proteção, e que são, por exemplo, né, os segredos. Por que a gente não guarda segredos, né? Para quem a gente conta se alguém pedir para a gente guardar segredo? Quem são as pessoas que a gente pode confiar? Isso é um tema muito importante que a gente não pensa. Muitas crianças não contam porque elas sentem que não tem para quem contar. Porque elas sentem que os pais, por exemplo, não vão acreditar, vão julgar, vão pensar que a culpa é dela. Então, falar sobre pessoas de proteção é um assunto muito importante. O livro fala também sobre sentimentos, né, que também é uma questão muito importante você conseguir identificar o que você está sentindo e falar sobre os seus sentimentos. E a gente traz também a questão do se sentir seguro e se sentir inseguro. Então, quais são os sinais físicos que o seu corpo dá muitas vezes quando você se sente inseguro, né? Que é aquela vozinha, aquele sexto sentido falando para você, alguma coisa está errada, presta atenção, isso não é legal, né? O livro fala sobre, como eu disse, consentimento, né? Então, a importância da gente, de perguntarem para a gente antes de nos tocar e da gente também perguntar, porque tem isso também. Né? O que a gente espera de um, a gente também precisa fazer para o outro, né? Então, fala sobre consentimento, sobre esse espaço pessoal, né? Sobre o que precisa ser respeitado, sobre não invadir o espaço do outro. Ele fala sobre as partes íntimas, o nome correto das partes íntimas, que também parece bobagem, mas é muito importante, né? Porque a gente chama o cotovelo de cotovelo, cabelo de cabelo, nariz de nariz, e o pênis é um monte de outros nomes, né? A vulva é um outro, parece que é um palavrão. Né? E quando a gente evita falar, aquilo vira um tabu, dá a impressão que é uma parte suja, uma parte errada, alguma coisa inapropriada. Então, falar os nomes corretos, explicar onde são as partes íntimas, quem pode tocar e quando, né? Porque tem isso, a maioria dos abusadores são pessoas que a criança conhece, confia, mas quando que o adulto que você conhece, que você confia, pode tocar? É na brincadeira? Não. É no cuidado, é para cuidar, é para higienizar. Então, isso é muito importante que a criança saiba. E ele fala também sobre comportamentos seguros perto de pessoas estranhas, né? Por quê? A gente não quer que a criança tenha medo de estranhos, porque a gente vê estranhos o tempo todo, né? Mas a gente quer que a criança saiba identificar quais são comportamentos seguros de estranhos ou não, né? Então, se uma pessoa que você não conhece pede para você ir a algum lugar, ela entrar no carro em algum lugar, o que essa criança vai fazer? Você vai falar que conhece a sua mãe? Você vai? Você não vai? Então, essas são questões muito importantes, tá? Então, o livro, essa parte para as crianças, no início, ele fala mais sobre isso. E, na parte final, ele tem um guia para os adultos, que, para mim, é uma parte essencial. Porque a maioria de nós, Ana, a gente não recebeu educação sexual, né? Eu não sei você, mas eu não recebi. Meus pais nunca conversaram sobre isso. Não diga não para as drogas, não abra a porta para estranhos, mas eu nunca ouvi meus pais falarem que ninguém podia tocar nas minhas partes íntimas, por exemplo, meu corpo era meu, que tinha direito de falar não, eu nunca ouvi isso. Então, como a gente não teve, é muito desafiador para a gente fornecer, a gente não sabe como. Como ensinar algo que não se aprendeu, né? Exatamente, como a gente vai ensinar algo que a gente não sabe como fazer, né? Então, o guia, ele tá lá justamente para isso, ele tá lá para ajudar os pais a uma linguagem muito simples. Primeiro, entender por que você precisa ensinar isso, né? Por que esse assunto é importante?
E como que você vai explicar isso para o seu filho? Então, ele está numa linguagem muito simples. E o livro, ele surgiu desses anos de experiência que eu tenho dando aula para pré-escolares, né? Eu dou essas aulas. O livro, ele é basicamente o currículo que eu faço na escola, dentro de um livro. Então, é assim, não é uma coisa que eu acho que eles entendem, é uma coisa que eu sei que eles entendem. Eles conseguem entender, eles conseguem colocar em prática, eles conseguem se defender, falar quando eles se sentem violados. Então, é muito, muito importante. Essa última parte, eu sempre brinco que é um livro que eu gosto que as pessoas comecem de trás para frente. Eu gosto que os pais leiam primeiro, entendam aquilo, e depois eles leiam com as crianças. E o livro tem várias atividades também, porque é para crianças de 2 a 7 anos, né? Então, são conceitos novos, relativamente. A maioria das crianças não teve acesso. E a gente sabe que tudo que a criança coloca à mão, né? Tudo que é aquilo que é mais concreto, ela entende melhor. Então, o livro tem essas oportunidades para a criança e o adulto que está lendo pensarem juntos. Então, tem uma atividade, por exemplo, que é uma mão, e a criança precisa pensar em 5 pessoas que ela confia para escrever dentro dessa mão. Talvez a criança não saiba escrever, então é um momento maravilhoso para ela e aquele adulto que está com ela lendo. Identificar essas pessoas. Exatamente, pensarem juntos. Né? E Mariana, ao desconfiar, nós adultos, né? Ao desconfiar que alguma criança ela está passando por esse tipo de problema, o que é que nós não podemos fazer nesse caso? A primeira coisa que a gente não pode fazer é bater de frente com a criança. É chegar para ela e falar assim, diretamente. O que está acontecendo? Você está estranha? Tem alguém tocando em você? Tem alguém mexendo em você? Porque isso não vai ajudar a criança. E quando a gente já Geralmente é o que se faz, né, Mariana? Exatamente, é o que geralmente se faz. É essa abordagem que se faz. E no desespero, quando a gente realmente pensa que tem uma coisa acontecendo, a gente já é muito direto nesse sentido. Então, a gente já fala para a criança o que a gente pensa que está acontecendo. E a gente pode acabar assustando a criança, e a criança vai se fechar. Ao invés dela te contar o que está acontecendo, ela vai, pela sua expressão, achar que você está bravo com ela, que o que está acontecendo é errado. É culpa dela, né? É culpa dela, exatamente. Então, aí o tiro vai sair pela culatra. Aí, ao invés dela te falar, provavelmente ela não vai falar. Inclusive, não vai falar nem para você e provavelmente nem para mais ninguém. Porque a criança generaliza também, né? Ela vai entender que aquilo é errado, ponto final, para todos. Então, ela vai parar de falar. Além dessa pergunta direta, tem outra coisa que a gente deve tomar cuidado para não fazer? Outra coisa muito importante é não confrontar a pessoa que você está suspeitando que é. Então, se você está achando que, por exemplo, o avô da criança está fazendo alguma coisa, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai perguntar para essa pessoa diretamente se ele está fazendo alguma coisa. Tá? Primeiro, porque se ele tiver, ele não vai virar para você e falar, nossa, eu estou mesmo, ele não vai, né? E ele vai virar contra você, pode fazer coisas piores. Então, é melhor não confrontar. O que a gente deve fazer, primeiro, sempre, em todas as situações, é sempre supervisionar. Tá? É muito importante que a gente saiba onde eles estão, com quem eles estão, né, o que eles estão fazendo. E sabe aonde também, Ana, que a gente não pensa? Na internet. Tá? A gente não pensa que campo aberto, meu Deus, esse campo aberto, acessível a todos. Exatamente. Isso é uma outra questão, assim, essencial, porque o que acontece é que conforme eles vão ficando mais velhos, os pais querem dar uma liberdade, respeitar o espaço, mas eles têm acesso a tudo e mais um pouco na internet cada vez mais cedo. A idade média que as crianças estão pornografia hoje no Brasil é 9 anos de idade. Então, assim, é tudo muito cedo. E eles têm acesso, e o que acontece é que muitas vezes, como eu falei lá no começo, o abusador, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele estuda aquela pessoa, ele estuda quais são as vulnerabilidades, o que está faltando ali. Ele acaba, esse processo todo se chama aliciamento. Ele alicia a criança e acaba se tornando uma pessoa que ela confia. E nisso, ela muitas vezes manda fotos, manda vídeos, acaba se envolvendo. E aí isso vai virando um problema muito maior, porque depois ele pode chantagear essa adolescente, essa criança, com as imagens que ela produziu. E por aí vai, tá? Então, assim, supervisão, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, é essencial quando a gente pensa em proteção infantil. Muito, muito importante que a gente faça isso. E se a gente está suspeitando, começar a conversar com o nosso filho, começar a observar, né? Conversar no sentido de, sabe, eu tô aqui para você,
você tá bem, fazer coisas juntos, sabe? Uma outra técnica que funciona muito bem com criança, e até adolescente, é você contar alguma coisa que aconteceu com você, sabe? Não ir direto ao ponto. Ai, nossa, eu me lembro quando eu era criança, aconteceu isso, eu me senti assim, sabe? E comer pelas beiradas mesmo, porque se você for muito direto nesse assunto, a gente tem sempre que lembrar que tem uma pessoa que está fazendo a cabeça dessa manipulando, literalmente. Então a gente tem que lembrar disso. Tem uma pessoa do outro lado falando que ninguém vai acreditar, falando que a culpa é dela, falando que ela procurou aquilo, falando tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar reforçando nas nossas atitudes e falas aquilo que o abusador está dizendo para ela. Então o ponto é estar sempre ali perto, né? Ter esse diálogo, ter esse vínculo, mostrar que você vai sempre acreditar nela, né? Que ela pode contar com você para qualquer coisa, que você se importa com ela, que ela é tudo para você, né? Que o bem-estar dela é sua prioridade. E sempre falando assim para ver se aos poucos ela pode te contar. E se a gente tiver certeza, tá? Ou suspeita, é obrigação de denunciar, tá? É muito importante que a gente denuncie. Pois é, Mariana, aí eu fico pensando também, a gente fica muito assustado, muito aflito quando a gente sabe de situações desse tipo que acontecem em todo lugar, no condomínio onde a gente mora, com o nosso vizinho, não é? Com o filho de um colega de trabalho, às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E aí tem todas essas questões que a gente levantou agora e que você tão bem nos orientou, quanto à descoberta, quanto aos sinais, como abordar isso, o que não fazer. Mas eu me preocupo ainda com a criança após esse abuso. Né? Então, se comenta muito dos traumas que fica, das dores que isso causa ao longo da vida dessa pessoa que foi abusada. Existe alguma forma, Mariana, existe algum meio desses traumas serem amenizados? Existe um caminho para isso também? Para que a criança ela não siga a vida pagando o preço de algo que ela não teve culpa e que ela precisa, de alguma forma, lidar com aquilo. E não sei se é possível da maneira mais natural possível. Existe essa chance? Existe algo que a gente pode fazer dentro dessa rede de proteção que você traz no seu livro e que você aborda, que a gente consiga amenizar isso? Olha, Ana, cada criança vai sentir e vai dar sentido para o que ela viveu de uma forma diferente, né? Então, assim como a gente não consegue falar, olha, toda criança que sofre abuso, ela vai ter determinadas características, ou vai ter um déficit de atenção, ou vai ter um transtorno de alguma coisa, a gente não consegue determinar o que vai acontecer com essa criança. A gente também não consegue determinar o que vai acontecer com ela depois, né? Como que ela vai sentir aquilo. Mas o que a gente precisa sempre é dar suporte para ela. Uma boa terapia psicológica é sempre muito importante, né? Para ajudar para os pais, para quem convive com ela, porque tem esse lado também. Muitas vezes, imagina se for na sua casa, né? Você descobre que o seu filho está sofrendo abuso por alguém que você conhecia, que deixava frequentar a sua casa. Os pais também se sentem culpados. Então, a família como um todo precisa de apoio psicológico numa hora dessa, né? Para ir trabalhar para que essas questões influenciem o mínimo possível na vida dela no futuro, né? Para que ela consiga, enfim, estudar, se relacionar, ter uma vida comum, né? Mas o que a gente deve sempre fazer é buscar esse apoio, tá? E normalmente os órgãos, o conselho tutelar ou delegacia, quem estiver cuidando do caso vai fazer esse encaminhamento, né? E o suporte da família, né? Sempre estar junto, mostrar que essa criança não teve culpa, que ela é amada. Parece bobagem a gente falar, né, que ela continua sendo amada, mas eles têm muito medo de deixar de serem amados por causa disso, né? Eles têm muito medo de que as pessoas tenham raiva, tenham nojo deles. Então, isso tudo é muito importante, a forma como a gente vai se relacionar com eles depois. Agora, evitar que essa criança não vai ter nenhuma sequela, nenhuma consequência emocional depois, infelizmente, é impossível a gente ter certeza disso. A gente tem inúmeros casos de sobreviventes de abuso, né, de pessoas que passaram por isso e estão bem, né, inclusive falam sobre isso, ajudam outras pessoas, muitas mesmo. Então, a gente vê que não é determinante, não é porque uma criança passou por isso que ela está fadada a ser depressiva, a não conseguir se relacionar, nada disso, não é determinante.
É verdade, e a gente tem muitos bons exemplos, amigos. Eu conheço algumas pessoas que passaram por esse problema, certamente você também, e a nossa torcida é sempre essa, né, Mariana, para que as pessoas, enfim, consigam viver com menos traumas possíveis. O poder de me proteger, a gente está quase aqui chegando ao final da nossa conversa, mas aonde eu encontro essa preciosidade? Vamos deixar aqui à disposição para os amigos de casa que precisam ter acesso, precisam ter essa informação, precisam saber o que fazer e identificar isso, gente, o quanto antes. Ana, eu sou suspeita, claro, que eu escrevi o livro, mas assim, ele é uma ferramenta que ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Tanto na prevenção quanto na identificação. Eu já tive muitos alunos que no meio da aula, ao ouvir o que é um toque inadequado, por exemplo, falaram, fulano faz isso comigo. Tá? Então, isso ajuda muito. O livro está disponível na internet, na Amazon, no Mercado Livre, em todos os marketplaces. Se vocês colocarem no Google, site de pesquisa, o Poder de Me Proteger vai aparecer. Eu também vendo ele pessoalmente, né, através do meu Instagram, que é @marianamotapsicóloga. Já está aparecendo aqui também, as pessoas terem acesso. Então, quem quiser comprar direto comigo, de vez em quando eu faço algumas promoções no Instagram, agora no mês de julho vai estar tendo uma também, um pouquinho mais, com acho que 10% de desconto, mas é isso, assim, vale muito a pena, eu acredito de verdade que pode ajudar as famílias, as escolas, espero que ele chegue longe para que a gente possa proteger mais famílias, mais crianças e cuidar, né, da infância que está sendo tão roubada, infelizmente, atualmente. E esse é um dos motivos, Mariana. Esse é o motivo. É a nossa fé realmente, né, é um trabalho que foi feito por você. E que a gente falando sobre isso, a gente conversando sobre isso, a gente consegue enfrentar, né, eu acredito que um pouco mais de eficácia, essa problemática que nos rodeia silenciosamente, roubando, como você tão bem disse, a infância dos nossos pequenos, né? Eu quero agradecer muito, viu? Agradecer sua participação conosco, ter parado aí um instante para ficar conversando com a gente, nos orientando e nos dando o norte, né? Como eu disse, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa estar sempre ali mexendo para que os nossos estejam sempre em alerta para proteger quem não sabe se defender, não é mesmo? Então, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, foi um prazer conversar com você. Foi uma alegria para nós também. Assim, meus amigos, como é uma alegria também ter você aí do outro lado, viu? É sempre muito bom ter a sua companhia. Já se inscreveu no nosso canal? Já acionou aí o sininho para ser notificado? Não o fez? Pois faça. Como você acabou de ver aqui, a gente está sempre trazendo notícias importantes, informação importante para que você fique antenado, não saia também do nosso site. Enquanto a gente estava aqui conversando, as notícias lá já foram atualizadas, portanto, se ligue nos nossos canais, viu? Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto, portanto, é aquilo, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.